Sois por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o primeiro ponto era somente as escrituras, sola escritura. O segundo ponto que eu não disse, sola fide, ou somente a fé. Terceiro ponto, sola gratia, ou somente a graça. Nós não somos salvos por merecimento, ninguém merece ser salvo, mas nós somos salvos porque a graça de Deus nos alcançou. Amém? Próximo texto, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Quarto ponto, solos Cristos, ou somente Cristo. Jesus é o único caminho para a salvação. Não há outro que pode nos salvar. A salvação é pela graça, mediante a fé, através de Cristo. Não há outro que possa nos salvar a não ser Cristo. Não há concílio, não há tradição, não há nada que nos salve a não ser o Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, nós vamos ver o Salmo 115:1, que diz aqui: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor toda glória. A último ponto dos 5, só lhe deu glória, somente Deus a glória. O Senhor é o único merecedor de toda honra e toda glória. Nós nascemos, nós andamos, nós vivemos para a glória dele. Tudo que existe, existe para a glória dele. Se nós estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui para a glória dele. Então fica de pé no seu lugar, para a glória dele. Feche os seus olhos aí no seu lugar, para a glória dele. E comece a orar para ele, porque é ele que responde a nossa oração. É ele que pode falar conosco nesse momento. Nós estamos aqui para a glória dele. Tudo isso que nós estamos fazendo nessa noite é para a glória dele. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e começar a orar e se dizer por que você está aqui. Diga para ele: Senhor, nós estamos aqui para glorificar o teu nome. Nós estamos aqui para render glórias ao Senhor. Nós estamos aqui para bendizer o teu santo nome. Nós estamos aqui por ele. Não é por nós, não é para nós, não é por ninguém a não ser por ele. Então feche os seus olhos e faça uma oração ao Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor, em nome de Jesus, traga ao seu coração esse desejo de cumprir toda a palavra, de cumprir tudo aquilo que foi falado até esse momento. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui nessa noite, para a glória do teu nome, para te bendizer, para te adorar, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Para o Senhor é tudo, é toda a glória. Nós não estamos aqui, ó Deus, para nenhum outro motivo, senão para glorificar o teu nome, para trazer à memória esses pontos que nos dão esperança na tua palavra, mas para glorificar o teu nome a partir disso. Senhor, em nome de Jesus, que essa noite possa marcar o coração de cada um de nós, que nós saiamos daqui amando ainda mais a tua palavra, que nós saiamos daqui, Senhor, amando ainda mais o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor já nos ama, nós sabemos que o Senhor já nos salvou. Não há nada mais a ser feito a não ser amar ao Senhor. Não há mais nada a ser feito senão glorificar o teu santo nome. Não há mais nada a ser feito senão clamar para que o teu reino venha, em nome de Cristo Jesus. Senhor, então recebe toda a honra, recebe toda a glória, recebe todo o louvor, toda a adoração nessa noite,
toda a honra, toda a glória e toda a adoração em nome de Jesus. Se você crê nisso e se você deseja isso, aplauda a Ele bem forte, em nome de Jesus. Amém e amém. Uns entendem que o Messias que morre não pode ser tão poderoso. Outros afirmam que ter fé no Evangelho é pouco inteligente. Outros ainda ensinam que a cruz de Cristo foi apenas para o perdão dos pecados da humanidade e nossa reconciliação com o Pai. Escândalo? Loucura? Não. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Por meio de sua morte, nossos pecados foram perdoados. Obtivemos a paz com Deus, mas muito mais que isso. Fomos feitos seus filhos. Ele nos deu sua vida por meio do seu Espírito que agora habita em nós. Essa vida cresce e nos torna mais parecidos com Ele, a expressão da sua glória. Essa vida nos faz o corpo, membros uns dos outros, todos diferentes entre si, mas unidos, vivemos para um propósito maior que nós mesmos. A essa família Ele chamou Igreja. Nela experimentamos Cristo pela fé. Somos transformados e Deus obtém um povo forte, absoluto por Ele, um filho varão por meio de quem Deus exercerá autoridade sobre toda a terra. Por fim, tudo convergerá em Cristo, para a glória de Deus, e nós estaremos para sempre com o Senhor. É isso que pregamos. Essa é a mensagem da cruz. Aplauda o nome do Senhor. Quem está feliz aqui essa noite? Amém. Quem está feliz aqui essa noite? Glória a Deus. Se você crê nisso, que nós somos uma família, amém, nós somos uma família. Sei que você não pode tocar na pessoa do seu lado, mas olhe para ela, dê um sorriso com os olhos, fala com ela e seja bem-vinda. Nós somos irmãos, nós somos uma família. Estamos aqui para adorar ao nome do Senhor. Aleluia. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Cante. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos nós aqui.
glória brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos só pra te adorar. Diga só pra te adorar e fazer e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos sentar só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aplauda o nome do Senhor.
Yeshua, Yeshua.
vivo, que reina e que sempre reinará. Se você crê nisso, abra sua boca nessa noite, exalte o nome dele com todo o seu ser, com toda a sua força. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor mais uma vez essa noite. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vocês ainda estão felizes? Glória a Deus. Feche seus olhos neste momento, coloque a mão no seu coração. Sim, Espírito Santo, mais de ti, menos de nós, Senhor. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui.
teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, flua neste lugar, que nos envolve. Pra encontrar o teu amor que nos envolve. Oh, envolve no Senhor, envolve tua igreja, envolve o teu povo, como na primeira vez, como na primeira vez, como na primeira vez que nós vimos o brilho no teu rosto, que nós sentimos o nosso coração em chamas pelo teu amor, pelo teu amor. Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós. Declare. Teu reino vem, teu reino vem, faz teu querer. Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito, Espírito de Deus, vem, 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 te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito, Espírito de Aleluia, glórias ao nome do Senhor.
De um teatro agora. É importante que você preste atenção a todos os detalhes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nunca mais falou comigo nenhum simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Anda triste, tão sozinho. Na verdade tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Você assim, tão triste, mais longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Tanta coisa pra dizer, oh filho. Tenho um presente pra você, oh voltar, filho. É verdade, eu gosto muito de você.
Amém. Graça e paz, queridos. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito feliz porque cada um está aqui. E nesta noite nós queremos falar sobre, então, esse tão esperado tema, eu protesto. Você pode falar isso? Diga assim, eu protesto. Eu protesto. Por que eu protesto? Pelo que você protesta? Pelo que eu te convidei nesta noite para protestar sobre o que, contra o que, para o que? É isso que nós queremos falar, tá bom? Essa noite, queridos, é uma noite que nós acreditamos ser uma noite profética. Tem alguns que vão achar estranho, falar, pô, mas logo num dia onde a gente vai falar sobre reforma, o cara vem falar sobre essa onda profética, porque geralmente quando a gente ouve muito falar sobre isso, né, hoje é um dia profético, esse é um momento profético, parece que está muito desconectado do que a Bíblia tem, mas eu quero te falar que a maior profecia é a própria palavra de Deus. O maior profeta é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Então eu quero convidar você nessa noite a abrir lá no livro de Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Quem achou diz, eu protesto. Ok? Ainda ouço algumas Bíblias aqui, quero esperar todos abrirem para a gente ler juntos e meditar sobre a palavra do Senhor essa noite. Queridos, é uma noite especial. Tenho certeza que Deus vai falar algo tremendo ao seu coração. Tenho certeza que Deus tem algo novo sobre a sua vida. Tenho certeza que Deus tem algo, existirá um desdobramento a partir desse dia. Não é pelo local que nós estamos, não é porque está sendo realizado aqui, não é porque eu que estou pregando, não é porque é a conferência nesse lugar, mas é porque é algo de Deus, amém? É porque a palavra de Deus está sendo anunciada. E toda vez que a palavra de Deus ela é anunciada, há uma resposta a isso. Há um desdobramento sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra do Senhor diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vou ler só esse texto por enquanto, para a gente iniciar. E eu vou me deter aqui nesse livro de Romanos. Nós vamos falar a ministração todinha sobre esse livro. Só para informação, nós estamos abordando, hoje nós estamos completando, nós estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante. Há 503 anos atrás, um monge chamado Martinho Lutero, ele, pelo estudo da palavra, pela análise das escrituras sagradas, ele percebeu que existia muita coisa fora do contexto, existia muita coisa incoerente com a palavra de Deus que estava sendo feito dentro da igreja. Então o monge, que era também um professor de teologia, ele começa a se indignar por conta disso, e então ele resolve, ele toma coragem e ele resolve protestar contra aquelas práticas que estavam acontecendo. E então ele prega na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, refutando aquelas práticas que eram realizadas dentro da igreja naquela época. Isso foi no dia 31 de outubro de 1517. Um homem chamava Martinho Lutero.
E isso era o protesto dele. É daí que vem então esse título, né? Essa nomenclatura protestante, e que se perdeu ao longo do tempo e que acabou também perdendo o seu valor. Mas hoje eu estou aqui, queridos, para retomar isso junto com vocês, porque o protesto, ele não finda naquele século, naquela época, naquela era, que naquela era ainda era a era medieval, mas de lá para cá, todo tempo, é necessário protestar contra alguma prática que está incoerente com a palavra de Deus. Vocês vão perceber que quando vocês entraram ali naquele primeiro templo, naquele primeiro momento, a ideia que a gente quis passar é sobre uma transição, aonde você sai do medieval para o tempo presente, para o tempo futuro do medieval, mas que em todas essas épocas, em todas essas eras, é preciso reformar. Reformar o que, pastor? Reformar o coração do homem. Amém? E é baseado nesse texto que eu quero abordar isso nessa noite. Quando Paulo, pelo Espírito de Deus, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Vamos orar? Mesmo assentado, apenas feche os olhos, deixa a sua Bíblia aberta e vamos ter uma palavra de oração. Pai de amor, Deus de misericórdia, obrigado pelo teu amor, obrigado por esse momento. Pai, o Senhor sabe que nós estamos totalmente na dependência do Senhor. Nada acontece em a tua presença, e nós somos dependentes do teu amor, da tua graça e misericórdia. Precisamos sim, Senhor, muito do teu Espírito Santo, e nós te louvamos porque Ele já está aqui. Ele já está aqui, Senhor, o tempo todo. Então, Senhor, fala conosco através da tua palavra, ilumina a nossa mente, os nossos corações, edifica-nos, Senhor Deus, que nesta noite, Pai, esta rocha viva, ela, se ainda não é, se torne o fundamento da nossa fé, em nome de Jesus. Queridos, por que nós precisamos falar sobre isso? Primeiro eu quero iniciar aqui, meditando sobre essa palavra que Paulo cita, que é evangelho. Eu acho incrível isso aqui. Talvez alguns não sabem, mas talvez a maioria já sabe. A palavra evangelho, ela vem de uma origem pagã. A palavra evangelho não vem do Antigo Testamento. Não existe evangelho no Antigo Testamento. Não existe esse termo. Evangelho também não foi uma palavra criada na cultura religiosa ali, sabe, entre os judeus ou entre os cristãos daquela época, grego ou judaico. Não veio dos cristãos, mas a palavra evangelho já existia entre os romanos daquele tempo. A palavra evangelho significa boas novas, uma boa notícia, ou até também recompensa por uma boa notícia. O que acontecia, queridos? Eu acho incrível porque Jesus, quando ele começa a falar de algo que é dele, de algo que é particular dele, que é algo que é até do celestial, do eterno, ele usa de ferramentas ou de uma linguagem que os homens iriam entender. Talvez hoje a gente tenta usar uma linguagem, né, muito eloquente ou muito culta para tentar falar sobre a palavra de Deus, e a gente acaba não atingindo o foco ou o alvo, que é o coração do homem. E a gente perde o coração, a gente perde esse alvo. Mas Jesus não, ele vai direto, ele acerta o alvo do coração do homem, porque ele fala linguagem, e ele usou uma linguagem que nem era cristã, que nem era de alguma religião, ou dos judeus, muito menos. Mas era algo que se usava para o imperador romano daquele tempo. Então ela era usada de duas vias. A palavra evangelho era usada quando, na verdade, existia guerras.
Então o imperador, ele tinha os seus batalhões, ele tinha os seus soldados, e ele enviava os soldados para guerrear ou para conquistar algum território. E quando esse batalhão tinha um êxito, eles voltavam trazendo um evangelho. Fala, trazendo um evangelho, que é uma boa notícia. Imperador, conquistamos aquela localidade, o Senhor nos enviou para lá, o Senhor encaminhou um destacamento de soldados, e esses soldados, esse destacamento, conquistou o território. Isso é um evangelho, é uma boa notícia para o imperador. Da mesma forma, o imperador também, que era a outra via. Então uma via era um evangelho para o imperador, a outra via era o evangelho do imperador para um povo, aonde ele mandava também um mensageiro, um arauto. Significa aquele que leva, que carrega uma mensagem. Então ele ia para um povoado, chegava lá, olha, o imperador, ele quer fazer uma negociação, o imperador conquistou tal território, então ele vai trazer bondade, agora vai ter misericórdia de vocês, ou agora ele vai fazer algo novo para o povo dele, para o povo de Roma, enfim. Então era um evangelho, uma boa notícia, que saía do imperador para o povo. E foi nesse sentido que Jesus quis trazer a palavra evangelho. Aí você fala, mas não tem nada a ver, porque era num ambiente militar, era numa situação de guerra. E quem disse que você, cristão, não está em guerra? Quem disse? Está em guerra. Então, queridos, Cristo, quando fala sobre o evangelho, vai e prega o evangelho, seja a carta viva. Ele está falando, seja a boa notícia de Deus para o povo, mas ao mesmo tempo seja a boa notícia do que Deus te mandou fazer para o próprio Deus. Porque Deus, quando te envia, Deus, quando nos encaminha, Ele nos encaminha com uma carta, com uma mensagem, com uma boa notícia. Mas a própria palavra do Senhor diz que a palavra dele é como a chuva que cai do céu, que ela cai sobre a terra, mas ela não volta vazia, ela não é ineficaz. A chuva, quando cai, ela produz algo. A palavra de Deus também, quando ela cai sobre o terreno dos corações, ela produz algo, ela surte algum efeito. A palavra de Deus é transformadora, a palavra de Deus é quem renova, a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus te transforma. Mas agora eu tenho uma pergunta. Hoje, 2021, aliás, 2020, né? Que já está quase, já estou antecipando já, estou com pressa. Quem está com pressa de que 2020 acabe logo? Passa, filho, já nem te quero mais. Você não trouxe nada de evangelho para nós esse ano. Pleno 2020, com a ferramenta da internet, se você quiser, você assiste 100 pregações por dia. Você pode assistir a pregação do pastor Luciano Subirá, pode ouvir a ministração do pastor Luiz Hermínio, de tantos pastores que tem por aí, do Nicodemos, do pastor Hernandes Dias Lopes, do pastor Anderson Silva, de todo pastor que você quiser, da onde você quiser, do pastor Sandro. Amém, pastor Sandro? Pode ouvir a ministração do pastor Sandro na internet se quiser. Pastor Jessé, pastor Álvaro está ali em cima, dos pastores estão aqui, você acessa e ouve. E eu sei que esses pastores têm pregado a palavra de Deus. O problema é por que o mundo está do jeito que está. Por que, queridos, que a gente vê cristão ainda cometendo falhas que se cometia há 503 anos atrás? Então vamos refletir um pouquinho aqui. Contra o que Martinho Lutero estava protestando? Contra o quê?
Qual que era a maior prática, qual que era o maior pecado, qual era a prática mais suja que existia naquele tempo, da qual moveu Martinho Lutero para protestar contra essa prática? Venda de indulgência. Estavam vendendo a salvação, estavam vendendo terreno no céu. Estava vendendo terreno no céu. Então ele protestou contra isso. Diziam que a salvação é por obras. Agora, presta atenção em algo que eu vou falar aqui, muito interessante. A gente pensa que a maior bênção de Deus é a salvação. A gente pensa que a maior bênção de Deus é a salvação. Mas não é. Ela não é a menor, ela não é intermediária. É uma grande bênção de Deus. É uma dádiva. Mas o maior presente de Deus é o Espírito Santo. Geralmente quando a gente ora pela pessoa. Depois que a pessoa vem à frente, depois que a pessoa assume um compromisso com Jesus, assume um compromisso com a palavra, e a gente ora: Senhor, derrama sobre ele o Espírito Santo. Amém. Deus conhece o nosso coração. Eu acho que Ele considera a nossa intenção de que a pessoa seja cheia mesmo, de que a pessoa seja iluminada. O problema é que a gente se esquece que a pessoa só veio e só assumiu um compromisso por causa do Espírito Santo. Então, queridos, deixa eu falar um negócio. O maior presente de Deus na minha vida, na sua vida, é o Espírito Santo do Senhor. É por Ele que nós conquistamos, entre aspas, que ganhamos a salvação. Porque é por Ele que nós reconhecemos quem nós somos. A palavra de Deus fala que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção que Paulo escreve aqui. Eu falei isso algumas vezes em alguma ministração, não lembro aqui, ou em alguma igreja, congregação, eu lembro que eu falei sobre isso. A gente tem um costume de falar sobre as 3 pessoas da Trindade, e a gente cita a primeira, Deus Pai, a gente cita a segunda, Deus Filho, e cita o terceiro, que é o Deus Espírito Santo. E você percebeu que a gente colocou eles em nível, em escala? A gente colocou um em primeiro, colocou o outro em terceiro, e geralmente quem fica em terceiro não é lembrado. E às vezes a gente se esquece do Espírito Santo, porque ele está em terceiro. Mas olha só, ele não está citado aqui, mas ele está implícito nesse texto. Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Paulo, amém? É o que ele fala aqui, não é? Eu não me envergonho do evangelho de Pedro, eu não me envergonho do evangelho do apóstolo Paulo. É isso que ele está falando? Não. Ele fala: não me envergonho do evangelho de Cristo. Jesus Cristo é Deus. Ele faz parte da obra da salvação, porque o evangelho é quem salva. Mas ele fala: porque o evangelho é o poder de Deus. Então presta atenção, o evangelho está somado com o poder de Deus. E ele citou Deus, e a figura de Deus aqui é o Deus Pai. Deus Pai derrama poder sobre a palavra, sobre a boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Esse é o evangelho dele. Esse é o evangelho para o povo. Essa é a boa notícia do nosso grande governador, imperador, o nosso rei dos reis, senhor dos senhores. Jesus morreu e ressuscitou para que você tivesse vida. Evangelho, boa notícia para o povo. Qual é a boa notícia para Deus? Essa palavra chegou e trouxe salvação. Deus, tem mais um filho, mais um salvo aqui para o Senhor, amém. A boa notícia para Deus. Então nós vimos as 2 pessoas, mas olha só: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Querido, se eu tiro
se eu não entendo que o Espírito Santo é que faz o trabalho de mover o meu coração para crer, esse é um dom pessoal meu. Vocês entendem isso? Vocês estão pegando isso? Se eu não entender que é o Espírito Santo que desenvolve a minha fé, então quem crê sou eu. Então eu faço parte da salvação também. Eu faço parte dessa obra. Mas Paulo ele diz: porque vós sois salvos mediante pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé, que me faz acreditar. E quem promove isso é o Espírito Santo do Senhor. Então Ele está aqui envolvido nesse trabalho, queridos. Isso aqui é só introdução. Eu preciso entrar, vou entrar no texto. Eu preciso que entenda isso. Vocês entenderam? O maior presente não é a salvação, é o Espírito que promove a fé, que te dá condições de crer no Evangelho poderoso de Deus. Amém? Então agora que nós sabemos que é o Espírito Santo, o maior presente que nós recebemos, porque Ele habita agora dentro de mim, dentro de você, eu gostaria que você fosse lá no capítulo 8 de Romanos, porque eu quero estabelecer 3 coisas, 3 pontos, pelo qual nós precisamos protestar a partir de hoje. 3 pontos que você precisa protestar a partir de hoje, todos os dias, até que Jesus volte. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito está a letra minúscula ou maiúscula? Minúscula. No meu está minúsculo, o seu está minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo, porque esse é o espírito do homem, é o meu espírito, o seu espírito. Então aqui está dizendo, a condenação, todos estão livres da condenação para aqueles que andam segundo o Espírito, o seu Espírito. Mas olha só o versículo 2, porque a lei do Espírito de vida, Espírito aqui está maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo, Espírito de Deus, amém? É o Espírito de Deus, o Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, primeira coisa que você vai protestar, e eu protesto nessa noite, eu protesto contra a venda da sua salvação, contra a negociação da sua salvação. Não negocie a sua salvação. A negociação também ela é 2 mãos, você pode comprar ou você pode vender. No negócio não existe isso, ou você compra ou você vende. Na vida é assim, em todo momento você está fazendo isso, ou você está comprando algo, ou você está vendendo algo, ou você está comprando uma ideia, ou você está vendendo uma ideia, ou você está comprando um produto, ou você está vendendo um produto. Salvação não, meu irmão, não negocie a sua salvação, você não compra e você não vende, porque você não compra aquilo que não tem preço, é imensurável a salvação. Ninguém tem dinheiro para comprar a salvação. E você não vende porque você não pagou por ele. Você não tem como colocar preço naquilo que não é seu. Amém? Não negocie a tua salvação. A palavra de Deus diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão que andam segundo o Espírito de vida. Então a primeira coisa que esse Espírito dá é vida. Então o Espírito Santo é que promove em nós a salvação, junto, é claro, queridos, com a obra de Cristo, junto, é claro, com a obra do Deus Pai. Eles são um, que dividem as suas tarefas, para a gente entender de forma mais fácil, amém? Não negocie. A gente vê gente negociando salvação. Naquele tempo eles vendiam salvação. No tempo de Martim Lutero estava vendendo indulgência. Eles diziam: traz aqui a sua oferta para que você tenha um espaço no céu. Alguém da família morria, eles falavam: traz aqui, leva uma cesta básica, ou faça alguma boa obra, ou faça alguma coisa, para que essa pessoa ela tenha a misericórdia de Deus.
e ela possa receber descanso, refrigério, e ela não seja mais tormentada aqui, aonde ela está, no purgatório. Era a pregação deles. Isso não existe, não negocie a sua salvação. Como que você negocia a salvação? Como é possível negociar? Achando que é você que faz alguma coisa, achando que você pode perdê-la, ou achando que você não precisa cuidar dela. A Bíblia, em outro momento, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: desenvolva a sua salvação. É um outro processo que não dá tempo da gente falar hoje. Então, primeira coisa, não negocie a sua salvação, querido. Você não pode fazer nada. Não é doando uma cesta básica, não é pagando algo, mas não é por isso que a gente vai deixar de ajudar o próximo, porque a palavra do Senhor diz que se eu não amo o meu próximo, que se eu não demonstro a minha fé em ação, eu não tenho fé. Então não negocie a sua salvação. Sabe o que é negociar a salvação? Cruzar os braços. Estou salvo, estou de boa, estou legal, estou tranquilo. O resto é que se vira. O resto é que corra atrás do seu prejuízo. O resto, o mundo é que... Não, queridos, não faça de contas que não há uma responsabilidade sobre isso. Então não negocie sua salvação, primeiro ponto. Segundo, nesse mesmo capítulo 8, versículo 12, versículo 13, olha o que a palavra de Deus diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito, mortificareis as obras do corpo e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha isso aqui. Primeiro, não negocie a sua salvação. Segundo, não despreze a sua identidade. Vamos seguir no texto, olha o que fala: são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito, maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, minúsculo, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Então não despreze a sua identidade, não despreze a sua herança. Deixa eu contar algo para vocês. Nesse tempo bíblico, no tempo de Jesus, para os romanos, quando nós falamos sobre que Deus nos adotou, porque Deus colocou sobre nós um Espírito que nos deu capacidade de chamar de Deus de Pai. Nesse momento, Paulo está dizendo que Deus nos adotou. Para muitos, a adoção de filhos, ser um filho adotado, de repente, hoje, ou em algum tempo, pode conotar algo que é ruim. Às vezes o filho adotado é um filho desprezado, talvez não em todas as casas, mas em alguns lares pode ser uma realidade. Irmã Nilra, o filho adotado, às vezes é um filho que não tem o mesmo valor, talvez por não carregar o DNA, o sangue. Então, às vezes, acontece o caso de pais adotarem filhos, e depois vir um filho biológico, ou mesmo tendo um filho biológico, enfim. Mas naquele tempo, o sentido era ao contrário, para os romanos. Essa é uma cultura romana também, presta atenção nisso. Olha só, para o romano, eles tinham uma tradição, irmã Nilra, de que quando o filho nascia, a mãe pegava a criança, e havia todo um ritual, havia uma festa, uma comemoração, e numa certa idade, então, a mãe colocava o filho diante do pai. O pai estava sentado numa cadeira, num trono ali, numa poltrona, e aí o pai, ele ia se levantar
ou ele permaneceria sentado para identificar se ele receberia aquele filho ou não. Então, o filho biológico daquele homem, para aquele homem, o pai ele poderia decidir se ele aceitaria o filho biológico ou não. Então ele olhava algumas características, a mãe colocava a criança de pé, a criança talvez sairia andando, o pai perceberia que era uma criança forte, robusta, viria ali para alguns reflexos que a criança poderia ser inteligente, então ele se levantaria e aceitava aquele filho. Esse é meu filho, eu nunca vou te rejeitar. Mas se o pai percebesse qualquer distração da criança, ou alguma falha física, ou qualquer situação que não passasse segurança para o pai, ele poderia rejeitar aquela criança, mesmo sendo biológico, um filho biológico. Mas na mesma cultura dos romanos, eles também tinham o costume de adotar filhos. Mas quando ele adotava, ele jamais poderia negar esse filho. Na tradição deles, quando adotavam uma criança, eles tomavam aquela criança talvez mais importante que o próprio filho biológico. Então ele era como se dissesse assim: eu jamais te abandonarei, eu jamais virarei as costas para você, eu jamais te rejeitarei. Essa era a cultura deles. O interessante é que essa cultura ela é demonstrada na crucificação de Jesus. Lembra quando Jesus está sendo crucificado, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Era o único filho, porque é o único filho vindo dele, que nasceu dele, que veio do Espírito dele. Podemos compará-lo como o filho biológico de Deus. Mas enquanto Jesus estava na cruz, a palavra diz que Jesus ele clamava: Pai, por que me desamparaste? Nesse momento Deus estava rejeitando o filho biológico para adotar eu e você, sabia? E dentro dessa cultura, o que ele quer passar nessa mensagem é que esse pai que adota, ele jamais te abandonará, jamais te deixará, jamais virará as costas para você. Então não vire as costas para Deus, porque Ele não vira as costas para você, Ele não te abandona. Não abandona Deus, não abandone o Evangelho, não abandone a palavra, não abandone, queridos, os princípios, os valores que a palavra de Deus nos ensina. Não rejeite, não despreze a sua identidade e nem a sua herança. Olha o que é herança aqui, olha só. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos. Quem quer a herança de Deus aí? Ixi. Ali em cima só 2, 3, 4. Aqui embaixo, quem quer a herança de Deus? Aqui tem um pouquinho mais. Em cima de cá, quem quer a herança de Deus? Ok, tem um monte que não tem, está em dúvida ainda. Não sei se eu quero. Herança de Deus está aqui, irmãos, ó. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É certo que com Ele padecemos. Sabe o que é padecer? Sofrer. Está muito diferente do que o Evangelho está sendo pregado hoje. O Evangelho que se prega hoje é: você vai vencer, você vai ficar rico, você pode tudo, não deixe ninguém passar por cima de você, você é cabeça, não é cauda, porque você é filho de Deus, e tudo vai dar certo, a porta do inferno não prevalecerá contra... É verdade mesmo, irmão. A Bíblia fala que Deus nos colocou por cabeça, não por cauda, é verdade. A Bíblia fala que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, é verdade. Mas Jesus ele fala: dê a face direita, quando um bater da esquerda, dê a outra face. Mas Jesus fala: toma a tua cruz e segue-me.
Mas Jesus também ele fala, olha, negue-se a si mesmo. Mas a palavra fala, Jesus ele fala, você quer ser o maior, seja o menor. Você quer ser servido, sirva. Você quer ir na frente, vai atrás. Você quer ser o primeiro, seja o último. Você está vendo que é tudo ao contrário, queridos. O evangelho que se prega é ao contrário, é invertido. Era isso que Lutero falava, está errado. Nós estamos entendendo errado, nós estamos achando que tudo é para nós, mas não é para nós, é para Ele. Romanos capítulo 11 fala, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nasce nele, Ele é a origem, Ele é o fim, Ele também é o meio, porque dele, por Ele e para Ele. Amém? Para encerrar, porque eu acho que meu tempo já estourou. Não negocie a tua salvação, não despreze a sua herança, e não se esqueça do seu compromisso. Versículo 18, a palavra de Deus diz, porque, Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, queridos, o mundo espera com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. E o que a gente vê na televisão, por exemplo, lá no Chile, é as igrejas queimando, ardendo no fogo, porque estão colocando fogo nas igrejas lá. Você sabia disso? Quem assiste no noticiário está vendo. Igreja no Chile está sendo colocado fogo lá. Igreja na Europa, que é o berço da reforma, do avivamento, que recebeu os homens, os grandes nomes, os grandes renomados da fé, que passaram por lá e que lançaram a semente da palavra, e que teve um efeito tão grande, que por muitos séculos, por século, a palavra era pregada, e os homens se arrependiam. Mas hoje, as igrejas lá viraram um museu. As igrejas na Europa são usadas como salões de festa. Hoje, queridos, a gente está enviando um missionário para a Europa, para Portugal. Nós temos um missionário que a gente sustenta lá, pastor Eberson, que está em Montargil, no Portugal. Ele manda a foto da igreja lá, a igreja tem, ele falou, pastor, está cheia a igreja aqui hoje, tem 15 pessoas, porque não tem costume do povo ir para cultuar. Aqui a gente tem a liberdade, está aqui, olha, em plena pandemia, louvado seja o Senhor, olha quantas pessoas tem. Mas sabe por quê, queridos? Porque ainda existe uma chama, existe uma centelha de Deus que está ardendo no seu coração, que ainda te mantém vivo, que mantém a sua fé ativa. Então utiliza, queridos, dessa centelha, dessa faísca, e incendeia tudo, queridos, incendeia o seu coração inteiro, e não se esqueça do seu compromisso de se revelar ao mundo, de se revelar àqueles que precisam, sabe, de falar de Jesus, de amar o próximo, de fazer, de se negar, de deixar o outro ir à frente. A gente quer ganhar as coisas para nós, queridos. Pense no outro. Pense que tem mais pessoas precisando de salvação. Tem muita gente que não conhece a Cristo e está do seu lado. Não aqui, mas lá fora, na sua casa, no seu trabalho, aonde você for, queridos. Tudo é uma oportunidade para falar do amor de Deus, amém? Vamos orar. Fica de pé no seu lugar. Porque dele a Ele a glória, amém. Cante, vamos cantar? A Ele a glória, a Ele a glória. Sempre cante bem forte. A Ele a
Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, que nos ensina, Senhor, que és Tu, que é o Senhor que nos move, que é o Senhor que mantém essa chama acesa, que é o Senhor que fortalece a nossa fé, que é o Senhor que ressuscita a nossa fé. Então, Senhor, ó Pai, também é o Senhor, pelo Teu Espírito, que nos guia, que nos conduz, que nos direciona, que nos vivifica, é que nos dá condições de lutar contra todas as heresias deste mundo, de lutar contra as vãs filosofias, de lutar contra tudo aquilo que é contrário ou que é incoerente com a Tua palavra. Nos mantém firmes na palavra do Senhor, ó Pai. Ativa sim, Senhor Deus, o nosso senso de responsabilidade, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Pai, ativa os corações, ativa a nossa fé, Pai. Senhor, que a Tua reforma, essa reforma possa vir pelo Espírito de Cristo e a Tua palavra sobre nós. Reforma todos os corações que estão aqui dentro hoje, a começar do meu, Pai, em nome de Jesus. A começar do meu, em nome de Jesus. Diga assim: eu protesto contra a negociação da salvação. Eu protesto contra a falta de identidade. Eu protesto contra a falta de responsabilidade. Sim, eu protesto contra a incoerência bíblica. A Bíblia não é incoerente, é contra aqueles que são incoerentes com ela. Deixa eu falar um negócio para você. Eu quero repetir algo que Deus colocou no meu coração esses dias. Eu não me encabulo com pessoas que dizem eu não acredito em Deus. Não me encabulo. Eu disse aqui semana retrasada, se não me engano. Eu fico impactado com gente que fala eu conheço Deus, mas age como se não conhecesse. Esse é o problema. Então que eu e que você, nós não sejamos pessoas assim. Porque quem não conhece, realmente não tem intimidade, não sabe o que Ele é, o que Ele faz e o que Ele pode fazer. Mas você que conhece, você que carrega o nome de Cristo, você que tem a palavra de Deus aí na sua mão, no seu colo, no seu bolso, no seu coração, você sabe quem é Deus, sabe o que Ele faz e sabe o que Ele pode fazer. Amém? Deus abençoe. Pode se sentar rapidinho. Amém, gente? Eu espero que você esteja aproveitando cada momento, cada palavra, cada oração. E não acabou, né? Nós dividimos a conferência em 2 momentos. E nós vamos partir para esse segundo momento. Nós vamos ter um pequeno intervalinho daqui a alguns minutos. Mas antes disso eu preciso falar algumas coisas. Vocês passaram ali, viram a entrada como está? Quem gostou? Como que está lá na frente? Deu para aprender um pouquinho mais sobre a história, né, da reforma? Tudo isso foi preparado com muito carinho. Tudo que você viu, né? Quem recebeu aí o kit conferência, né? Bacana demais, ficou, parabéns, viu, pastor Marcos? Ficou tudo muito lindo, muito bonito, né? E nós tentamos fazer tudo isso com o menor custo possível, né? Tanto que o ingresso foi um valor irrisório, mas nós não poderíamos também deixar de passar esse momento hoje, aqui à noite, sem ter um momento de adoração a Deus, através das nossas ofertas. Então eu vou te dar a oportunidade de você semear nessa conferência, vou te dar a oportunidade de você abençoar, né, essa conferência. Não é abençoar o pastor, não é abençoar o pastor Marcons, não é abençoar o irmão, não é abençoar mesmo esse evento, aquilo que está acontecendo. Então toda essa oferta que nós vamos levantar aqui hoje na conferência é para o
custeio, né, de tudo isso que está sendo feito. Então nós vamos cantar uma canção, né? E você vai ter a oportunidade de ofertar. Após o momento da oferta, nós vamos fazer o sorteio que o pastor Marcondes falou, e vamos agradecer algumas pessoas que têm nos ajudado a fazer essa conferência. O importante primeiro é, você não vai embora. Deus tem muito ainda para fazer, para falar. Eu já fiquei sabendo o que vem aí depois no segundo bloco. Garanto que você vai aprender muito sobre a reforma nesse próximo bloco também. Pastor, como eu posso fazer para ofertar? Na sua frente ou atrás de você tem um bolsão aí nas cadeiras. Então aí tem os envelopes. Você pode pegar um envelope amarelo, né, e colocar aí uma oferta. Os gasofilácios, tanto nas galerias quanto aqui embaixo, já estão na frente, né? Daqui eu não estou vendo, mas ele deve estar aqui. Está aí? Está aí. Lá em cima também eu estou vendo, de lá eu estou vendo. Você pode pegar um envelope, colocar uma oferta, né? E você vai estar abençoando a conferência Eu Protesto. Vamos então, em nome de Jesus, vamos cantar uma canção. Vai ser rápido. Você pode levantar do seu lugar e devolver aí, abençoar a conferência com essa oferta. Fique de pé neste momento, enquanto você vai se preparando para ofertar. Vamos adorar o nome do Senhor. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos, desatar os selos? Só você é digno disso, de abrir o livro e desatar o selo. Quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos, e desatar os selos? Só você é digno disso, de abrir o livro e desatar o selo. Olhos são como chamas que queimam todo o meu ser. Sua voz é como trovão que me faz estremecer, que me faz estremecer. Seus olhos são como chamas que queimam todo o meu ser. Sua voz é como trovão que me faz estremecer, que me faz estremecer. Somos filhos do leão, filhos do leão. Nosso pai é o leão de Judá, nosso pai é o leão de Judá. Somos filhos do leão, filhos do leão. Nosso pai é o leão de Judá, nosso pai é o leão de Judá. Senhor,
Jesus, nós consagramos ao Senhor cada uma dessas ofertas. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por cada um dos ofertantes. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor prospere a cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar. Quero chamar o pessoal que vai nos ajudar aqui com o sorteio. Quero pedir que você pegue aí o seu ingresso, o seu número, e o pessoal do sorteio se apresente aqui, nos ajude. E enquanto isso, eu quero agradecer algumas pessoas aqui que nos ajudaram a fazer essa conferência. O primeiro agradecimento eu quero fazer ao David, né, do Alan Polimentos. Então, o David é irmão nosso, amigo nosso, é um dos patrocinadores da nossa conferência. Quero agradecer ao Eduardo da Express Caixa aqui. Eduardo também irmão nosso, está ali, Eduardo Silva, um dos patrocinadores do evento. Um outro patrocinador também que eu quero agradecer aqui é o Diogo da Delta Alumínios e Vidros, também irmão nosso, está por aí em algum lugar, né? Está lá também. Muito bem, obrigado pela ajuda, pelo apoio sempre. Quero agradecer aqui também o Alaerte. Aí talvez você pode falar assim: pastor, eu não conheço o Alaerte, mas então eu quero agradecer a Blessing Pastelaria. Eu tenho certeza que você conhece, né? Então a Blessing também aí, pastelaria, nos abençoando, não só os domingos após o culto, né? Mas também aí na conferência, um dos nossos patrocinadores. Ao Júnior Borges, que é da JB Impressões, que nos ajudou aí com a conferência, imprimiu várias coisas. O Júnior, flamenguista abençoado para a glória de Deus. Posso ouvir um amém ou não? Quem não disse amém é porque está com dor de cotovelo, mas tudo bem. Então, e também ao Ronaldo de Jesus, que está aí, vi ele ali, né? Ronaldo da Deus Conosco Utilidades e Artigos, é uma loja virtual, também patrocinadora aí da nossa conferência. Obrigado a todos que têm nos ajudado. E não pode esquecer também da aquarela, né, do irmão Joaquim, que confeccionou também toda aí as canetas, os brindes e tal. É um pessoal que tem nos ajudado muito. Nosso muito obrigado, e a nossa oração a cada um deles. Pegou aí o número? Está aqui já? Muito bem, né? Então, de 1 a 250. Então nós vamos rápido. Se for o seu número, você dá um grito, porque nós vamos ter que adiantar aqui, tá ok? Tem alguma criança aí ou não? Que fala em números. Uma criança que já fala em números, né? Antonella está aí? Não? Tá? Então vem cá com ela. Antonella conta até 250 já? Então vamos lá. Tem que falar um número para mim, de 1 até 250. Fala um número. Não fala. 2. O 2. Não? Dá um grito, gente. Achou? Achou ali o 2, pronto, ganhou. Olha lá, vamos. 200, ela falou 200. Cadê o 200? Achou lá? Olha lá, bom. Olha lá, pronto, irmão. Isso, sonoplastia ajuda nós. E 50. Olha lá, achou lá? Olha lá, pode vir pegar então. Vem correndo, vem correndo. Não, vem correndo não, que não cai na escada. Vem devagar. 87. Lá? O pessoal da galeria tá ganhando tudo, né? Tô bem. Olha lá, Vãozinho, já deu? Mais um lá. 100.
150. 150 já foi não, né? 150. Cadê? Olha, gente, muito bem. As mulheres estão ganhando tudo. Dez. 10. Olha lá, eu tô falando, o povo da galeria ganhou tudo. Uma salva de palmas para todos os ganhadores. Obrigado, Antonella, Bianca. Isso aí, gente. Nós ganhamos aí alguns. Na verdade, esses brindes é do Impacto Jovem mesmo, né? Impacto Jovem que nos deu os brindes para sortear. Gente, é o seguinte. Após esse, nós vamos dar um intervalinho, mas não levanta ainda. Segura. Ah, muito bem. Quero fazer um agradecimento especial aqui ao Dom Pedro Filmes. Uma salva de palmas para o Dom Pedro Filmes. É aquele menino que está ali atrás do computador, ele que faz a mágica acontecer, né? Os vídeos e todas as coisas. Se você quiser contratar, viu, para a sua igreja, fazer um filme, editar alguma coisa, lives e tudo mais, ele se especializou em estar fazendo tudo isso aí, trabalhando com isso. Gente, é o seguinte, nós vamos dar uns minutinhos para você, 5 minutinhos aí para você se organizar. Você pode ir ao banheiro, você pode beber água, mas antes eu quero que você também passe na nossa lojinha. Nós temos uma lojinha, né? Impacto Jovem Store. Então, lá tem camiseta, tem adesivo, tem pulseira, né? Essas pulseiras aqui do Eu Protesto tem branca e preta. Então, se você não ganhou, igual eu, então você passa lá e compra um. Tá baratinho. O que mais? Outra coisa, nós temos lá também com a Marilza uma banca só de Bíblias. Então, nós temos vários tipos de Bíblias lá. Talvez você veio para a conferência e não tem uma Bíblia, ou tem alguém aqui na conferência que você quer presentear com uma Bíblia. Olha, entendeu? Chegou a hora. Passa lá na lojinha e passa lá, compra a Bíblia, compra a camiseta, dá uma olhada no que nós temos lá, tá ok? Olha, preste atenção, são 8h58 no meu, vamos naquele ali, 8h55, então nós vamos começar tudo aqui às 9h05, beleza? Combinado? Combinado? Muito bem, então vocês estão dispensados nesse primeiro momento, quero convidar o pessoal já aqui da Refúgio, para a gente já se organizar aqui, ok? Pessoal, seguinte, se você quiser ir lá no outro ambiente, no templo Black, tirar foto, postar uns stories lá com a decoração, você está liberado para ir lá também, ok? Pela manhã tu tens minha força,